Senhor, nós queremos te louvar e te bendizer por este curso, por essa partilha que nós estamos fazendo às segundas-feiras. Quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada um que está aqui hoje, pela vida destes irmãos, que a tua graça, que o teu Espírito Santo possa vir sobre nós e que sendo mais íntimos do teu Espírito, Senhor Jesus, possamos ser mais íntimos teus e do nosso Pai. Vem, Espírito Santo, sobre cada um de nós, capacita-nos e nos dá o pleno entendimento dos teus mistérios. Bom, minha gente, então hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo em Jesus Cristo, tá? E aí, se der tempo, a gente vai entrar um pouco no Espírito Santo dentro da igreja, tá? É claro que quando nós olhamos para a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos ali o exemplo máximo de como deve ser a nossa intimidade com o Espírito Santo de Deus, tá? Nós vamos perceber ao longo da vida de nosso Senhor Jesus Cristo que ele faz questão também de nos ensinar como deve ser essa nossa relação com o Espírito, e que se nós desejamos imitá-lo de maneira mais perfeita, a única possibilidade é sermos íntimos do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, fica impossível nós imitarmos a Cristo. Não é à toa que São Paulo vai nos dizer, na sua carta aos Coríntios, de que ninguém pode dizer que o Senhor Jesus é o seu Senhor se não estiver sob a ação do Espírito Santo de Deus, tá? Então, o Espírito leva a Cristo e Cristo leva ao Pai, tá? Então, de novo, aí nós vemos que existe um movimento trinitário. Nós estudamos um pouquinho na última aula a figura do Espírito Santo, né, a pessoa do Espírito Santo dentro do seio trinitário, e aí hoje, então, nós vamos estudar mais propriamente dito a relação do Espírito Santo com o Cristo, o Senhor Deus encarnado, tá? Então, nós vamos passar, deixa eu colocar a apresentação aqui. Bom, então, como eu disse para vocês, em Cristo nós encontramos a plenitude da ação do Espírito de Deus, né? Afinal de contas, em Cristo, por ele ser perfeitíssimo e obviamente ter sido concebido sem pecado, o Espírito Santo ele não encontra limites para agir, tá? O Espírito Santo ele só é limitado, a ação do Espírito Santo dentro de Jesus Cristo seria limitada se Jesus fosse como nós, que peca, né? Mas como em Cristo não havia pecado, então o Espírito Santo podia realizar as maravilhas que nós conhecemos e sabemos que foram realizadas, tá? Bom, nós vamos passar aí por alguns episódios da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, que são os principais episódios, as sínteses, né, de fato da ação do Espírito Santo na vida de Cristo. O primeiro episódio é a encarnação, né, é a concepção do próprio Cristo, né, é a grande obra-prima do Espírito Santo, é a participação decisiva dele no mistério da encarnação do Verbo de Deus nas entranhas virginais de Maria, né? Então, veja, aqui até eu coloquei uma atenção aqui, o Espírito Santo ele não criou Jesus, né? Ele somente criou a humanidade de Jesus quando ele fecundou o óvulo de Nossa Senhora dentro do ventre de Nossa Senhora. Ali, obviamente, que é a obra-prima, porque nós vemos a união de um Deus com a natureza humana, né? Aqui nós vemos aquilo que os grandes teólogos da nossa igreja, os primeiros padres, Santo Agostinho, chamava de hipóstase, a união hipostática, a hipóstase, né? Que é o quê? A união da natureza humana
com a natureza divina. Isso só foi possível, obviamente, graças à presença do Espírito Santo de Deus, tá? Mas enfatizando que o Espírito Santo ele não criou Jesus. Jesus já existia, já sempre existiu. Na verdade, não existe o tempo em que Jesus não existiu. O Cristo, ele existe desde sempre junto com o Pai, com o Espírito Santo, lá em cima, no seio da Trindade, na imanência, né? A gente chama de imanência o lugar que não é um lugar temporal, mas é o lugar onde habita a Trindade. E aí nós chamamos de economia quando, então, Deus resolve se encarnar para fazer todo o seu caminho de salvação, tá? Então, a obra-prima se deu justamente na encarnação do Verbo, obra-prima essa que está relatada para nós lá em Lucas, né, capítulo 1, até mais ou menos o finalzinho, né, quando o anjo Gabriel aparece a Nossa Senhora e diz que só vai ser possível a encarnação porque a sombra do Altíssimo, o poder do Altíssimo virá sobre ela e fará com que ela possa conceber o Espírito Santo. Tá? Mais precisamente em Lucas 1, versículo 35. Tá? O segundo ponto ali que nós vemos a ação do Espírito Santo na vida de nosso Senhor Jesus Cristo depois, nós damos um salto nas Sagradas Escrituras, e aí nós vamos da encarnação, nós vamos lá para o batismo, né? Porque no batismo, nós vemos a primogenitura de Cristo assumida publicamente pelo Pai, né? Nós vemos ali o Senhor que ele assume completamente o Cristo como seu filho, né? Se nós nos lembrarmos da passagem que está lá em, deixa eu pegar aqui, está em Mateus, capítulo 3, versículo 13 a 17, se a gente pegar lá, a gente vai ver que acontece a manifestação trinitária. Eu vou ler aqui para vocês, que está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 3, versículo de 13 a 7. Só para vocês gravarem isso aí. Está escrito assim. 3. Nesse tempo veio Jesus da Galiléia ao Jordão até João, a fim de ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: Eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim. Jesus, porém, respondeu-lhe: Devia estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir deixa estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. E João consentiu. Batizado, Jesus subiu imediatamente da água, e logo os céus se abriram. E ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Ao mesmo tempo, uma voz vinda dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, aqui nós vemos a manifestação da Trindade, né? A figura da pomba, que é o próprio Espírito descendo sobre o Senhor no batismo, nas águas do Rio Jordão, e também a voz do Pai, que assume Cristo completamente como o seu primogênito, como o seu amado, como aquele que foi enviado para salvar-nos, né? Então, nós vemos a manifestação esplendorosa da Santíssima Trindade, tá? Vale ressaltar aqui que o batismo é bastante importante para nós, porque, veja, Cristo ele fez questão de cumprir toda a justiça, como ele mesmo diz para João Batista. Né? João Batista, num primeiro momento, disse que não seria digno de batizar o Cristo. Né? João Batista sabia quem era Jesus. E Jesus disse: olha, deixe estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Né? Ou seja, convinha cumprir, de fato, essa prescrição de que todo homem precisa do Espírito Santo
para poder viver bem a sua vida. E para poder conseguir que aquilo que está aqui no terceiro ponto aqui, que é a santificação. Sem o Espírito Santo, não há como nenhum de nós, homens e mulheres, sermos salvos. Quanto mais nos santificarmos. Claro, em Cristo, isso era um pouco diferente, porque ele era o próprio Deus, né? O Santo dos Santos, encarnado. Mas ele faz questão de receber o Espírito Santo, justamente porque quando ele se encarna, ele não usa da sua natureza divina para nada. Em nenhum momento ele manifesta a sua divindade, a não ser na transfiguração. O único momento em que Cristo manifesta a sua divindade explicitamente é um momento particular, reservado único e exclusivamente a 3 discípulos, quando ele se transfigura diante daqueles discípulos. Mas fora isso, ele não se utiliza da sua natureza divina para nada. E não se utilizando dessa natureza divina, ele precisava receber o Espírito Santo, né? Então, toda a graça, todo o poder, todas as curas, todos os milagres que Cristo realiza, ele não o faz por conta do seu poder em si, de segunda pessoa da Santíssima Trindade. Não, ele o faz pelo poder da terceira pessoa da Santíssima Trindade, que era o Espírito Santo. E, inclusive, depois ele vai dizer para os apóstolos, olha, vocês farão obras maiores do que as que eu estou fazendo, né? Isso só é possível por conta que os apóstolos também, em Pentecostes, foram batizados no Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nenhum homem é capaz de realizar sequer as obras naturais, quanto mais as sobrenaturais, tá? Então, é bastante importante. Aí aqui tem a questão da santificação, né, que é um outro momento bastante importante, que na alma santíssima de nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo estabelece a plenitude da graça santificante, tá? Por enquanto eu não vou explicar muito o que é essa graça santificante, porque quando a gente for estudar, não sei se vai dar tempo, acho que vai ser na próxima aula, quando a gente for estudar a graça santificante, que é conhecida também como graça habitual, e a graça atual, que também também é muito importante, nós vamos mergulhar um pouco melhor nesses termos para a gente entender o que é uma e o que é outra, tá? Mas aqui é importante a gente lembrar o seguinte, Jesus Cristo sendo batizado, ele recebe a graça santificante. Por que Cristo, sendo Deus, precisou receber esta graça santificante se ele já era o Santo dos Santos? Porque a alma de Cristo, né, a alma humana de Cristo, precisava ser colocada à altura da união com o Verbo, divinizando-a. Então, aqui nós podemos tirar também o ensinamento de que o Espírito Santo de Deus, ele tem por função, né, aí já dando um pouco de spoiler de quando a gente for estudar o Espírito Santo em nós, ele tem por função divinizar as nossas almas. Divinizar as nossas almas. Claro que, veja, este divinizar não é fazer de cada um de nós deuses por nós mesmos, não. É fazer cada um de nós deuses por participação com ele. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos esta divinização, né? Sem a presença de Deus, Espírito Santo, em nós, não é possível. E em Cristo aconteceu a mesma coisa. Cristo, ao se encarnar, Deus, assim, ao se encarnar, precisou assumir não só um corpo humano, mas uma alma humana. E essa alma também precisava receber o Espírito Santo de Deus para que ela pudesse ser colocada à altura da pessoa divina. De modo que homem e Deus pudessem, então, coabitar ali de maneira
não é tranquila a palavra, mas de maneira perfeita, tá? De maneira perfeita, porque senão haveria uma certa incompatibilidade e não seria possível. Então, veja, obviamente que reforçando, Cristo queria ensinar para cada um de nós que não há como ser santo, ser santificado sem a ação do Espírito Santo em nós. Primeiro uma ação do Espírito, depois uma disposição do nosso coração, tá? Então, isso é muito, 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 muito importante. Depois, nós temos a próxima manifestação do Espírito Santo de Deus, que está lá no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Nós temos as tentações do deserto, né? Então, o Espírito Santo leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? Essa misteriosa passagem, presente nos 3 evangelistas sinóticos, em resumo, ensina-nos a sermos dependentes do Espírito e a confiarmos plenamente em seu sustento. Perdoem as letras comidas aí, quando eu digitei, acho que não vi que estavam faltando. Então, nós precisamos confiar no Espírito Santo de maneira plena para que ele seja o nosso sustento. Eu queria que você... Deixa eu ver quem que é que chegou aqui. Renê. Seja bem-vindo, Renê. Deus abençoe. Então, eu queria que você pegasse aí na sua Bíblia, se você tiver com ela fácil aí, eu queria que você pegasse o Evangelho de São Lucas, lá no capítulo 3, para que a gente pudesse dar uma lida nesse trecho onde o Espírito Santo de Deus conduz Jesus Cristo até o deserto. Tá? Vou pegar aqui na minha Bíblia também. Desculpa, capítulo 4, não é 3, não, 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Jesus, pleno do Espírito Santo, voltou do Jordão, era conduzido pelo Espírito através do deserto, durante 40 dias e tentado pelo diabo. Nada comeu nesses dias e, passado esse tempo, teve fome. Disse-lhe, então, o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Replicou-lhe Jesus: está escrito, não só de pão vive o homem. O diabo, levando-o para mais alto, mostrou-lhe no instante todos os reinos da terra. E disse-lhe: eu te darei todo este poder com a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Por isso, se te prostrares diante de mim, toda ela será tua. Replicou-lhe Jesus: está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele prestarás culto. Conduziu depois a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, para que te guardem. E ainda eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Mas Jesus lhe respondeu: foi dito, não tentarás ao Senhor teu Deus, não tentará o Senhor teu Deus. Tendo acabado toda a tentação, o diabo o deixou até o tempo oportuno. Bom, o que nós vemos aqui nas tentações do deserto é a continuação da pedagogia de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele ofereceu primeiro aos discípulos e agora nos oferece, já que somos discípulos de Cristo também, de como nós precisamos confiar completamente no Espírito Santo, né? A encarnação, como nós vimos no slide anterior, foi a primeira manifestação do Espírito Santo de Deus na vida de Cristo. Depois nós tivemos o seu batismo, né? O seu batismo que eleva a alma de Cristo na mesma dignidade da sua divindade. Batismo esse que santifica a alma humana de Cristo, né?
E aí, logo na sequência desse batismo, porque se nós olharmos no Evangelho de Lucas, nós estamos aí na sequência do batismo, o Espírito Santo conduz Jesus até o deserto. Conduz Jesus até o deserto, para que a humanidade de Jesus possa aprender a confiar plenamente na ação do Espírito Santo. Aqui nas tentações também, nós vemos uma alusão àquilo que Adão não foi capaz de vencer lá no paraíso. Depois é um pouco extenso, não vai dar para falar tudo aqui no dia de hoje, mas lá em Gênesis, no capítulo 3 de Gênesis, nós vemos que a grande serpente, a antiga serpente, né, o próprio Satanás, ele seduz Adão com aquele fruto, seduz Eva, né, com o fruto. Seduz através de 3 tentações: a tentação da beleza do fruto, a tentação da aparência do fruto, a tentação ali do fruto parecer ser bom ao paladar, e a tentação de que ele, ao comer deste fruto, ele conheceria a verdade. Então, Satanás, ele tenta o homem justamente com essas 3 coisas, nessas 3 coisas que nós não podemos deixar de lado, que é o quê? É o bom, o belo e o verdadeiro. Só que Satanás, obviamente, distorce a beleza para nos confundir. Ele distorce a bondade para nos confundir. E ele distorce, obviamente, a verdade para nos confundir. Né? Então, a beleza, ele transforma em feiura, é o que nós vemos hoje em dia nas artes modernas, contemporâneas, nas músicas atuais, né? Ele distorce a bondade. Hoje em dia as pessoas, obviamente, não sabem mais o que é de fato ser bom e o que é de fato ser ruim. As pessoas convivem com a ideia de que dentro delas, dentro de todo bem, existe sempre um mal, né? E se esquecem que na bondade de Deus não existe mal algum. E, obviamente, que tudo isso reforçado pela distorção e pela relativização da verdade. Né? Aqui no deserto, nós vemos justamente Satanás tentando Jesus com as mesmas coisas. Primeiro, ele tenta Jesus em relação ao pão, né? Dizendo: olha, 40 dias você está com fome, né? Manda que essas pedras se transformem em pães para que você possa comer, né? Do mesmo jeito que lá atrás Adão caiu diante da tentação de comer aquele fruto, aqui Jesus, tendo poder para transformar essas pedras em pães e saciar a sua fome, ele não cai, ele resiste. E ele ensina para cada um de nós, com a sua resposta, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Existe algo que alimenta mais do que o alimento físico, que é o alimento espiritual, que é a palavra de Deus, né? Claro que ele está fazendo tudo isso motivado e inspirado pelo Espírito Santo de Deus, né? Aí depois Satanás leva ele para um alto monte, apresenta toda a terra, toda a beleza daquela terra, né? E diz para ele: olha, você pode ter tudo isso, né? Assim como Adão também caiu nessa tentação de ter aquele fruto de sua posse, de ter a possibilidade de dominar tudo, porque ele podia quase tudo, Adão, menos aquele fruto, né? Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a Eva cede a isso, né? Estou falando Adão toda hora, mas é porque foram os dois, né? Não só Eva, mas Adão e Eva. E aqui não, aqui Jesus, ele diz para Satanás: olha, eu não vou te adorar, jamais te adorarei, jamais prestarei culto a nada que não seja Deus, né? Eu não desejo ídolos, eu não desejo ter coisas, eu não desejo construir para mim nada que faça com que eu me apegue a qualquer coisa que seja, porque eu preciso única e exclusivamente ter ligação com o Pai que está nos céus.
E por último, leva lá no pináculo do templo e fala, ó, se joga, né? Você tem o poder de pedir para que os anjos venham e te salvem. Assim como Adão foi tentado. Olha, se você comer deste fruto, você vai ter o poder de discernir o bem e o mal. Você vai ser como Deus. Lá, Eva e Adão, né, caíram. Aqui Cristo não cai e diz, olha, não tentarás o Senhor teu Deus, não colocará aquilo que o Senhor teu Deus te ensinou à prova. Quem precisa ser provado somos nós, homens. Quem está passando por esta vida para que nós possamos escolher bem e termos e tomarmos a decisão de sermos de Deus, somos nós. Deus não deve ser tentado e nem provado, porque ele é perfeitíssimo. E tudo isso só foi possível porque Cristo esteve sob a ação do Espírito Santo. Então, o Espírito leva Jesus para lá, justamente para nos ensinar como o Espírito Santo cuida de nós. Inclusive, os padres do deserto vão dizer, né, os Evagrio Pontico, outros padres mais conhecidos, né, como Santo Antão e tantos outros, vão dizer que o Espírito Santo de Deus, ele sempre, sempre vai vir advogar, né? Vai lembrar aquilo que o próprio Cristo diz para os discípulos, olha, fiquem tranquilos, quando não souberem o que fazer, quando estiverem sendo tentados, não se desesperem, orem, porque o Espírito Santo de Deus vai dar a cada um de vocês respostas tão perfeitas e jeitos de vocês vencerem a tentação tão grandes que vocês jamais serão abandonados. E é o que acontece aqui em Cristo. E esses padres vão dizer que para toda tentação existe uma palavra bíblica que combate essa tentação. Justamente de onde eles tiram isso? Tiram das passagens dos sinóticos, né, dos evangelhos sinóticos, que são as passagens que apresentam para nós Cristo, vencendo Satanás sempre com a palavra de Deus. Bom, depois nós temos os milagres de Jesus, né? O Espírito é o poder de Deus e cumpre sua santa vontade, né? Lembra que na última aula eu disse que o Pai é a vontade, o Filho é a expressão da vontade e o Espírito Santo é o cumprimento dessa vontade, é a realização dessa vontade, justamente porque o Espírito é o poder de Deus, né? Se na criação o Pai cria todas as coisas por meio da palavra, né? Então, por meio da expressão da sua vontade, que é o próprio Cristo, ele cria todas as coisas, na verdade, o Espírito que pairava sobre as águas, no início de tudo, foi quem de fato realizou todas as coisas, tá? Então, o Pai deseja, o Filho proclama e o Espírito executa, né? Olha que belíssimo, né? E, inclusive, aqui a gente consegue, com isso, perceber essa união trinitária, né? O Pai deseja, claro que no desejo do Pai também está o Filho, também está o Espírito. O Filho proclama, claro que na proclamação do Filho também está o Pai e também está o Espírito, e o Espírito executa. E é claro que na execução do Espírito está também o Pai e o Filho, né? O Espírito de Deus, a unção, o amor, unge a Cristo para que ele manifeste o amor de Deus ao mundo. Nós aqui na comunidade, na minha comunidade, nós estamos lendo um livro que chama Bom Dia Espírito Santo, tá? Depois eu vou indicar lá no grupo da pneumatologia. É um livro bastante simples, né? A linguagem muito simples, às vezes até bem redundante, é de teologia protestante, é de um pastor protestante, mas ele justamente enfatiza isso. Ele enfatiza que nos milagres de Cristo, Cristo não realiza aqueles milagres através da sua divindade. Porque se Cristo realizasse os seus milagres através da sua divindade, né, se ele realizasse, por exemplo, a cura do paralítico, porque ele era Deus,
os apóstolos e nós jamais poderíamos fazer coisas como essas. Não tinha como, né? Ele não podia fazer isso, porque se ele fizesse isso, ele separaria completamente a gente dele. E o discipulado seria um discipulado, vamos dizer assim, fracassado, porque a ideia de um discipulado é que os discípulos alcancem o seu mestre. Para que a gente tenha um bom mestre, esse mestre precisa formar outros mestres. Um mestre que não forma outros mestres e que a todo forma, na verdade, discípulos sempre dependentes de si, no sentido de não conseguirem fazer nada sem o mestre, não é um bom mestre. Aqui não, aqui Cristo, então, tudo que ele realizava, na verdade, é exatamente isso. O Pai desejava, comunicava a Cristo este desejo através do Espírito Santo, né? Não esqueça da Trindade lá, lembra, né? O Pai que vai até o Filho que volta para o Pai, e esta comunicação entre os dois é o Espírito Santo. Então, o Pai comunica a sua vontade ao Filho, o Filho proclama a vontade do Pai, e a vontade é sempre executada pelo Espírito Santo de Deus. Tá? Não é à toa também que o nosso Senhor Jesus Cristo nos diz que o único pecado, né? O único pecado que é imperdoável é o pecado contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus. Calma aí, só um minutinho, gente. Hein? Não, ainda não. É Esther, minha filha, perguntando se já tinha acabado. Então, o Espírito Santo de Deus é aquele que executa, né? E aí esse autor protestante ele vai nos lembrar que o Espírito Santo ele carrega em si toda uma sensibilidade, por ele ser aquele que executa. Ele é como se das três pessoas da Santíssima Trindade ele fosse a pessoa mais sensível. E justamente porque ele precisa dessa sensibilidade para executar perfeitamente aquilo que o Pai desejou, né? Então, quando o Espírito executa uma obra, como a expulsão de um demônio, como a cura de um paralítico, como a cura de um câncer nos dias atuais, e alguém atribui esse milagre, por exemplo, como os fariseus fizeram ao demônio, você está ofendendo profundamente aquela pessoa que, cumprindo a ordem do Pai, executou aquela ação. E isso faz com que, de fato, esse pecado seja imperdoável. Porque, veja, você acaba se fechando completamente ao poder de Deus, né? Não basta nós crermos que o Pai deseja o melhor para nós, não basta nós acreditarmos que o Filho proclama o melhor para nós, se nós não nos abrirmos para que o Espírito Santo execute em nós esse desejo e essa proclamação, né? Então, o pecado contra o Espírito Santo é imperdoável, porque é como se fosse um tiro no pé. É como se você barrasse a única possibilidade que você tem de receber um milagre, uma cura, uma grande graça. Tá? Depois dos milagres, né? E aí eu não vou falar todos os milagres aqui, porque todos conhecem, né? Muitos milagres que o Senhor fez, e muitos mais milagres ainda que os apóstolos fizeram depois do Pentecostes, né? Pedro, por exemplo, as pessoas estendiam os doentes na rua para que a sombra de Pedro passasse por elas e curasse. Claro, o Espírito Santo quem fazia isso, né? Nós vamos para a transfiguração. A transfiguração é um outro ponto muito, mas muito importante da figura do Espírito Santo ali na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, na transfiguração, a Trindade novamente se manifesta, né? O Espírito Santo agora não mais como uma simples pomba, mas como uma nuvem de glória, preparando os discípulos para a glória da cruz e da ressurreição que se aproximava.
Pega aí nas suas Sagradas Escrituras, pode ser no Evangelho de Lucas mesmo. Deixa eu ver aqui onde que está. Capítulo e versículo certinho para falar para vocês. Lucas, capítulo... Lucas, capítulo... Lucas... Calma aí, gente, calma aí. Esther gritando mais que tudo. Pensa no menino que grita. Em vez de Lucas, que eu não estou achando aqui, pega Mateus 17. Mateus 17, mais fácil. Esse eu sei de cor. Então. Mateus 17. Mateus capítulo 17, versículo 1. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou para um lugar à parte sobre uma alta montanha. E ali foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol e suas vestes tornaram-se alvas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, levantarei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda falava quando uma nuvem luminosa, né, aqui, figura do Espírito Santo, uma nuvem luminosa, os cobriu com sua sombra, e uma voz que saía da nuvem disse: Este é meu filho amado em quem eu me comprazo. Ouvi-o. Os discípulos, ouvindo a voz, muito assustados, caíram com o rosto no chão. Jesus chegou perto deles e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo os olhos, não viram ninguém. Jesus estava sozinho. Então, aqui nós vemos novamente a manifestação da Trindade, como eu disse para vocês, né? Eu já disse a semana passada e hoje novamente no começo da formação. A figura do Espírito Santo se manifesta através dessa nuvem luminosa. E a mesma sombra que cobriu Nossa Senhora e fez com que ela pudesse gerar dentro do seu ventre o Verbo de Deus, aqui também nós vemos ela cobrindo os apóstolos, e a voz, que é o próprio Pai, o Pai é sempre essa voz, deixando muito claro que Cristo era o seu Filho. Aqui, o grande detalhe da transfiguração, né, é que o Espírito Santo de Deus, que se manifesta através dessa nuvem luminosa, ele permite que aí Cristo manifeste a sua divindade. E essa passagem é justamente uma passagem chave para que os discípulos eles possam suportar o peso da cruz. Se talvez os discípulos não tivessem tido sido testemunhas da transfiguração, provavelmente eles suportariam menos ainda a crucificação de Nosso Senhor do que aqueles que eles já suportaram, porque já suportaram um pouco, né? Lembrando que só João acabou ficando ali aos pés da cruz, né? Mas se eles não tivessem sido estas testemunhas da glória, a crucificação seria algo mais aterrador ainda do que foi. E, principalmente, eles teriam dificuldade depois de crer na ressurreição. Então, a transfiguração esse como se fosse um spoiler, né? Que Deus nos dá para os discípulos para que eles possam, depois da crucificação, crer que nosso Senhor Jesus ressuscitou. Aí, por último, aqui daquilo que o Antônio Rui Marim nos apresenta como momentos importantes em que o Espírito Santo deixou clara a sua presença ali na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, através da doutrina evangélica, né? A doutrina que o Senhor Jesus ensinou
para os seus discípulos, né? Também na sublime doutrina de Cristo se sente o sopro contínuo do Espírito Santo, com seus dons de sabedoria, entendimento, ciência e conselho. Suas palavras estão cheias do Divino Espírito em sua forma, em sua substância ou conteúdo. Então, nós vamos vendo ao longo dos evangelhos que Cristo ele vai demonstrando cada vez mais, através da sua sabedoria, a presença do Espírito. Aquilo de mais importante que o Senhor Jesus fez não foram os seus milagres, não foram as suas curas. Aquilo de mais importante que nosso Senhor Jesus veio aqui na Terra fazer foi, de fato, nos ensinar como nós deveríamos viver, como nós deveríamos ser homens, como nós deveríamos cumprir a nossa missão nessa Terra, para que nós pudéssemos um dia voltar ao paraíso que Adão e Eva perderam lá atrás. E aí, obviamente, que os ensinamentos de Cristo, que fazem com que cada um de nós se converta, tudo isso já é fruto do Espírito Santo. Nós vamos ver, quando nós estudarmos o Espírito Santo em nós, justamente sobre a graça atual, que é a graça que eu e você aproveitamos a partir da pregação do Evangelho, que muitas vezes a gente recebe numa missa, num pregador, que nós estamos recebendo todos juntos aqui nesses momentos de partilha, segundas-feiras desse mês. Então, o Espírito Santo, ele, através da palavra de Cristo, da doutrina de Cristo, ele vai tocando fundo no nosso coração. E a sabedoria, o entendimento, a ciência, o conselho que Cristo foi se utilizando, vai realizando a sua obra, né? Quem não se lembra, por exemplo, de quando o Senhor Jesus ergue a pecadora caída, que podia ter sido apedrejada, como com grande sabedoria ele dispensa aquelas pessoas todas, sem que nenhuma tire uma pedra sequer, e ainda por cima ele olha depois para aquela pecadora e diga, olha, vá e não voltes mais a pecar, né? Porque se você voltar, pode te acontecer coisas piores, né? Então, a doutrina evangélica, ela é fundamental, tá? E é o principal aí, objetivo e o principal presente que Cristo nos trouxe. E aí depois nós temos as atividades humanas, né? O Espírito Santo guiava toda a atividade humana de Cristo. Era Cristo o Verbo quem realizava, mas tudo realizado por inspiração do Espírito de Deus. Comunicação de amor entre o Pai e o Filho. Nossa, então, exatamente isso, né? Era a segunda pessoa da Santíssima Trindade quem estava ali agindo concretamente, quem estava pregando, quem estava tocando, mas era o Espírito Santo de Deus que inspirava, né, quem comunicava essas intenções, como eu disse para vocês, como que comunicava o desejo do Pai ao Filho para que o Filho então proclamasse, né? O único desejo de Cristo, né, o desejo mais pulsante na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, né, que é também o seu prazer, é fazer a vontade do Pai. E essa vontade era conhecida porque ele recebia esta comunicação do Espírito Santo. Não é à toa que em vários momentos da trajetória de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, ele se retirava para rezar. Se retirava para rezar justamente para saber qual era a vontade do Pai, por onde Deus gostaria, o Pai gostaria que ele andasse, em que lugar ele gostaria que Cristo fosse naquele momento, quando estava chegando ou não a sua hora, né? Então, isso era extremamente importante, tá bom? Então, as atividades humanas de Cristo eram guiadas, né, pelo Espírito Santo de Deus, né? As ações que Cristo fazia, mesmo às vezes as que pareciam mais triviais, eram absolutamente santas, e toda essa santidade só podia ser possível graças à presença do Espírito Santo, tá? Até aqui, sobre
o Espírito Santo na vida de nosso Senhor Jesus Cristo? Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Tá. Então, vamos adiante mais um pouquinho. Dá para ser mais uns 10 minutinhos? Dá? Dá sim. Sim, Beleza. tranquilo, pô. Então, Até meia-noite. Beleza. Não exagera, até meia-noite não dá, não. Vamos lá, deixa eu pôr aqui de novo. Bom, aí nós chegamos, então, falar um pouquinho para vocês agora nesse finalzinho. Depois que nós saímos do entendimento do Espírito Santo na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, nós caímos, obviamente, desembocamos no Espírito Santo na igreja. É muito importante a gente entender que, veja, Cristo tinha, sim, a intenção de fundar uma igreja. Esse discurso protestante que a gente vive escutando por aí, de que Cristo não veio para fundar uma igreja, não veio... É tudo balela, né? É tudo discurso de gente que não tem a sua religião fundada pelo próprio Deus, tá? Então, o Espírito Santo de Deus, ele age em Cristo e nós tivemos, sim, em Cristo, o ato de fundação da nossa igreja. Não é à toa que alguns padres da nossa igreja dizem que, assim como do lado de Adão foi retirada Eva, do lado aberto de Cristo na cruz, também com sangue e água, foram retirados os sacramentos e a Santa Igreja, né? A igreja que é a esposa de Cristo. A igreja que é essa esposa que precisa estar a todo momento atenta, à espera, com as lâmpadas acesas, com a sua lâmpada acesa, para receber o seu mestre, tá? Então, nós vimos hoje a ação do Espírito Santo na vida de Cristo, e nós precisamos entender que, assim como o Espírito Santo agiu na vida de Cristo, também quer agir na nossa vida. Se nós somos outros Cristos, né, cristão significa isso, outro Cristo, nós precisamos entender que para sermos outro Cristo, nós precisamos do Espírito Santo. Desde a nossa concepção, quando é infundida a alma no nosso corpo, no batismo, logo nos primeiros dias das nossas vidas, e assim por diante, santificação, nas curas que nós vamos receber e que nós vamos, através do Espírito Santo, poder proclamar na vida das pessoas, nos milagres que talvez aconteçam através do dom da fé que o próprio Espírito coloca sobre nós, em tudo, o Espírito Santo vai estar agindo. E aí vai desembocar, obviamente, na igreja, né? A igreja é o projeto do reino de Deus, né? A igreja em si, como nós conhecemos, hierárquica, né? Não essa balela também que a teologia da libertação quer vender de igualdade, que é muito mais comunismo do que qualquer outra coisa. A igreja, ela é o prelúdio do reino de Deus, né? E assim como no reino de Deus também existe hierarquia. Inclusive, o problema de todo pecado no mundo foi porque Satanás não quis respeitar a hierarquia. Ele quis ser como Deus, né? E aí, com perdão da palavra, estragou tudo, cagou em tudo, né? Tá? Então, nos primeiros dias da igreja, olha que interessante, a ação do Espírito Santo foi muito mais visível do que em nós. Essa é uma pergunta que a gente se faz muitas vezes, né? Por que naquela época aconteciam tantos milagres, tantas curas, né? E aí o Antônio Romarin nos responde: assim convinha aos desígnios da providência, porque era mister, né? Era essencial que a igreja pudesse se estabelecer solidamente, manifestando aos olhos do mundo pagão os sinais luminosos da divindade de seu fundador, né? Então, veja, a gente estava, naquela época, hoje nós não temos dúvida nenhuma de que Cristo é Deus, hoje nós vemos a igreja espalhada por todo mundo, hoje a igreja está completamente sólida, hoje nós conhecemos
muita teologia para podermos, muitas vezes, até tocar em alguns mistérios grandiosos, como o da Trindade, por exemplo, mas naquela época não tinha nada disso, né? Nós tínhamos um filho de um carpinteiro, né, se intitulando Filho de Deus, realizando grandes obras, mas sendo desacreditado por muitos, caluniado, foi morto numa cruz, né? Como que eles esperavam, os judeus esperam, inclusive, ainda, né, o Messias, né, estamos aí vivendo toda essa dificuldade lá com Israel e a Palestina, eles esperam o Messias ainda, eles não aceitaram Cristo como seu Salvador, né? Então, era necessário que nos primeiros dias da igreja houvesse uma manifestação gloriosa da divindade do fundador da igreja, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que o Espírito Santo faz ali coisas extraordinárias logo depois do Pentecostes, né? Então, essa é a resposta. Hoje, a igreja já é sólida, a igreja já venceu décadas de história, de dificuldade, então ela já está muito mais sólida. O Espírito parou de se manifestar? Nunca. O Espírito nunca para de se manifestar. Mas ele não precisa mais fazer manifestações tão grandiosas para solidificar as coisas, porque as coisas já são sólidas. Tá? Aqui é um título belíssimo do Espírito Santo, né? Ele é considerado a alma da igreja. Então, o Espírito Santo, veja, ele não é que ele é a forma substancial da igreja como a alma é do corpo humano, né? Então, quando nós pensamos, aí tem um pouco de filosofia, às vezes é um pouco difícil da gente entender, falta um certo conhecimento filosófico para a gente entender isso, mas veja, nós somos corpo e alma, né? O que determina a forma do homem, né, não é simplesmente o corpo humano, né, mas é a alma, é ela quem determina a forma substancial, né, a substância mais profunda, né, o que determina que nós somos homem é muito mais do que o nosso corpo físico, mas é o nosso interior, é o nosso poder de transcender, é o nosso poder de raciocinar, é aquilo que existe em nós de imortal, que é a nossa alma. O corpo vai definhar, né? A alma vai permanecer, né? E é a alma quem dá a substância do homem. Diferente um pouco daquilo que o Espírito Santo quando a gente chama de alma da igreja, né? Veja, nós estamos trabalhando com analogia. Ele é a alma da igreja justamente porque é ele quem manifesta e que conduz toda a igreja. É ele quem vai direcionando toda a igreja, né? É como se ele santificando os membros da igreja, o corpo, cada um de nós que estamos aqui nessa formação, ele obviamente que vai fazendo com que esta esposa seja santa a nível do esposo, que é o próprio Cristo. Então, é nesse sentido, tá? E aí tem 3 coisas que o Espírito Santo faz pela igreja que são essenciais. O primeiro ponto é que o Espírito Santo unifica a igreja, tá? Ele derrama os seus carismas, ele derrama os seus dons e, né, a figura que São Paulo apresenta para nós, que nós somos membros deste corpo, onde Cristo é a cabeça, é perfeita, né? Então, existe uma diversidade muito grande de carismas na nossa igreja. Existe uma diversidade muito grande de apostolados na nossa igreja, de pastorais, de missões, de jeitos de se viver o evangelho, né? De nuances, de espiritualidades, né? Monástica, pentecostal, mariana, franciscana, mendicante, um monte. E aí, o que acontece? Mesmo com toda essa diversidade, mesmo com todas essas partes do corpo tão distintas, é o Espírito Santo quem unifica.
quem dá esse senso de unidade. Não é à toa que quando nós lemos lá em Atos 3, o primeiro discurso de Pedro, né, final de Atos 2, começo de Atos 3, nós vemos que Pedro, ele começa a pregar, né, e cada um entende Pedro na sua própria língua. Não é que Pedro, veja, o milagre não estava na fala de Pedro, o milagre estava no ouvido de cada uma das pessoas. O Espírito Santo estava atuando em cada uma daquelas pessoas, de modo que cada uma daquelas pessoas conseguia compreender o que Pedro estava pregando a partir da sua língua materna. Então, o Espírito Santo aí, o Von Balthasar vai dizer que ele é o maestro da diversidade, né? Ele não quer pontas soltas, não. Ele respeita a diversidade, até porque ele é a origem de toda a diversidade da igreja. Todos os dons, por mais diversos que sejam, são provenientes do Espírito Santo de Deus. Solte, pode pegar. Do Espírito Santo de Deus. Então, ele unifica tudo isso, tá? Muito importante isso, tá? Muito importante porque, em momento nenhum, é a intenção de Deus, Jesus Cristo, do Pai ou do Espírito Santo, transformar a igreja em uma igreja homogênea. Não, não é. A grande riqueza da nossa igreja está nessa diversidade, né? A figura mais perfeita para a gente entender isso é de uma orquestra, né? Instrumentos muito distintos, instrumentos de harmonia, instrumentos de melodia, instrumentos de percussão, né? Muito distintos entre si, distintos em forma, distintos em ruído que proporcionam, diversos de várias formas. Mas o maestro consegue fazer com que todos aqueles instrumentos juntos produzam uma música que beira a perfeição. Assim é o Espírito Santo de Deus, tá? Maestro da diversidade, unificando a igreja em todas as partes do mundo, nas suas várias culturas, né? Não importa, é a mesma igreja. Bom, segundo ponto, vivifica a igreja, tá? A alma do corpo místico, o batismo da igreja e seu envio missionário. Aqui é interessante a gente saber que, veja, o ato de fundação da Igreja Católica é a cruz de Cristo. Como eu disse para vocês, quando Cristo consuma todas as coisas, né? Tudo está consumado e ele entrega o Espírito Santo, ele entrega a sua alma, né, o seu espírito para Deus. E aí ele desce à mansão dos mortos, depois ressuscita. No ato da cruz, onde tudo está consumado, é que a igreja é fundada. Aquele é o momento de fundação da igreja, tá? Ali a igreja nasce, a esposa nasce. E a esposa é batizada em Pentecostes. E aí, então, é como se, no momento do Pentecostes, né, a alma do corpo místico, que somos nós, ela é colocada dentro de cada um de nós. É ali que acontece o batismo da igreja e o envio missionário, né? Então, veja, aquele corpo que havia nascido, mas que ainda era temeroso, ainda estava vivendo um certo momento de dificuldade, ainda tinha medo de entregar a sua vida por completo, ele, a partir do Pentecostes, parece que vira uma chave, né? Tudo aquilo que Cristo ensinou passa a fazer sentido, se transforma em material para pregação, modifica as vidas, ninguém se esconde mais, as pessoas, os apóstolos enfrentam tudo e todos, eles só se escondem quando por prudência precisam, porque ainda não foi chegada a hora deles, assim como Jesus Cristo. De fato, ali, a partir do batismo, a gente vê outros Cristos. A gente vê a continuidade da pregação do Evangelho, né? Então, o Espírito Santo vivifica a igreja. E
O terceiro ponto ali que é muito importante que o Espírito Santo ele realiza, é que ele move e governa a igreja, né? E aí eu fiz questão de colocar aqui esse trecho do Evangelho de São Mateus, que está escrito: as portas do inferno jamais prevalecerão, né? É claro, veja, o Espírito move e governa a igreja de forma hierárquica e colegiada, né? O que é isso, Guilherme? Bom, o Papa é Pedro, ele é o representante máximo de Cristo nesta vida, né? Aquilo que ele liga aqui é ligado no céu, aquilo que ele desliga aqui é desligado no céu. Só que não é tudo, né? Não é tudo, não é qualquer coisa que o Papa liga, que ele faz, que é ligado no céu. Não. É tudo aquilo que é feito em consonância, em harmonia com o colegiado dos cardeais, né? Por exemplo, a gente teve na década de 60, desculpa, o Concílio Vaticano II. Aquele concílio ele teve uma função pastoral, né? Ele não propôs que novos dogmas de fé fossem pensados e realizados. Não, ele teve ações pastorais. E essas ações pastorais, elas podem ser discutidas. Elas não são verdades de fé irrefutáveis. É diferente de um dogma, né? Nós tivemos, por exemplo, o concílio lá no século IV de Constantinopla, né, Niceno-Constantinopolitano, que foi quando, de fato, se assumiu a divindade de Cristo e se assumiu que Cristo era Deus, né, se fez um dogma, já se cria nisso, né, não é que foi ali que foi determinado, não, já se cria nisso, mas começaram a surgir heresias, heresia ariana, dizendo que Cristo era o Filho de Deus, mas não era Deus. Aí, os pneumatômacos, como eu disse para vocês na formação passada, dizendo que o Espírito Santo, ele não era Deus, era o poder de Deus apenas, mas não era Deus. E aí, nesse concílio, se determina um dogma de fé. Então, foi deixado claro que aquilo é algo irrefutável, né? Aquilo que os padres, por exemplo, perdoam nas confissões, né? Eles desligam o pecado das nossas vidas aqui, é desligado lá em cima. Só que as suas opiniões em entrevistas para a TV, as suas opiniões, muitas vezes, particulares nos sínodos, nos concílios, elas precisam antes serem aprovadas pelo colegiado, principalmente quando a gente tem situações conflituosas, problemáticas. E é nisso que a gente entende, obviamente, que o Espírito Santo ele não deixa as portas do inferno prevalecer, porque ele sempre vai levantar, ainda que de repente o Papa, por algum motivo pessoal, esteja equivocado, ele vai levantar cardeais que ali no colegiado possam discutir e contestar alguma coisa até que se chegue num consenso e o Espírito Santo dê o seu carimbo e determine, não, é isso, é por esse caminho que eu tenho que ir, né? Então, o Espírito Santo move e governa a igreja através da sua hierarquia, através do seu colegiado e, obviamente, através das manifestações individuais e particulares dos carismas que ele mesmo vai derramando ao longo da igreja. Uma das coisas mais bonitas, assim, que eu já pude experimentar e que eu experimento corriqueiramente, é que a gente percebe que o Espírito Santo ele vai falando com várias pessoas em vários lugares muito diferentes sobre os mesmos assuntos, né? Várias vezes já aconteceu isso comigo, de repente eu entender que a comunidade, né, em algum momento de oração eu escuto Deus falando que a comunidade deveria fazer isso, pensar aquilo, né? Sinto que o Espírito Santo está me movendo a comunidade por um lado, para que a gente pense num determinado assunto. E aí eu vou lá para um retiro, sei lá, no Rio Grande do Sul, e a fundadora de lá partilha a mesma coisa, né? Então, o Espírito ele não fala também só na hierarquia, não, ele fala com todos os fiéis,
né? Claro, mas ele vai ordenar essas coisas através da hierarquia. Então, são esses 3 pontos. O Espírito Santo unifica a igreja, o Espírito Santo vivifica a igreja, o Espírito Santo move e governa a igreja. Bom, então é isso, tá? A gente vai encerrar hoje por aqui. A semana que vem a gente vai falar sobre o Espírito Santo em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.